Vamos entrar agora no capítulo 4, que é Enxergando o Coletivo e o Individual. Vamos começar com a estratificação de risco para estabelecimento de metas terapêuticas. Conforme eu debati no capítulo 3, a abordagem ao paciente diabético e, de uma maneira geral, a abordagem ao paciente, ao indivíduo que apresenta alguma das doenças crônicas não transmissíveis ou compartilha dos fatores de risco destas doenças, ela precisa ser global, integral, não simplesmente com um objetivo terapêutico, porque quando nós chegamos à intervenção terapêutica, já perdemos a oportunidade da promoção e prevenção em saúde. É evidente que mudanças de estilo de vida, elas podem ser implementadas em qualquer fase da doença, da história clínica das doenças. E isso, inclusive, do diabetes, que é para a doença que eu vou me ater mais neste curso de diabetes mellitus e atenção primária. Mas é muito mais impactante e muito menos oneroso para o sistema de saúde que consigamos reverter a história clínica dos fatores de risco logo no início, antes de complicações micro ou macrovasculares. Todo paciente com diabetes mellitus deve ter seu risco cardiovascular calculado, mas principalmente compartilhado, por três principais motivos: para que a gente possa engajar o paciente no combate aos fatores de risco, para dar uma perspectiva mais concreta destas doenças que ainda são entendidas como doenças silenciosas, e para melhorar a adesão em planos terapêuticos mais agressivos. Quando nós temos um paciente mais educado sobre o que acontece no seu corpo, nós podemos fazer ele entender os pequenos sintomas inespecíficos que ele pode sentir no decorrer do dia, e não de uma maneira de aterrorizar o paciente, mas engajá-lo para perceber de que, por exemplo, pequenas parestesias ou a necessidade de acordar mais do que 2 vezes à noite para ir do banheiro, podem estar relacionados, direto ou indiretamente, com níveis glicêmicos alterados. E não é, portanto, essa doença silenciosa com a cultura ainda constrói. Quando a gente calcula o risco cardiovascular do paciente, nós usamos sistemas de cálculo, ferramentas para o cálculo do risco cardiovascular. Existem duas ferramentas principais. O score de Framingham, que é usado principalmente nos Estados Unidos e que o Brasil costuma aderir mais, mas também existe um sistema de avaliação de risco coronariano que é aplicado pela Comunidade Europeia, que é abreviado em SCORE. Essas ferramentas de cálculo de risco cardiovascular, elas são muito semelhantes na maioria das suas, do seu contexto, mas elas querem dizer coisas ligeiramente diferentes. E isto é muito importante na tomada de decisão de qual ferramenta você vai usar, e qual informação, como você vai construir a informação para passar para o seu paciente. Os Estados Unidos e o Brasil utilizam o score de Framingham, que detecta o risco de eventos cardiovasculares maiores e tem como limitações a subestimação de risco em pacientes maiores do que 70 anos, em populações indígenas, e isso é muito pertinente no Brasil, a depender da região em que você está atuando na atenção primária, em pacientes com síndrome metabólica e em pacientes com dislipidemia primária, portanto, associado com alterações genéticas. Também como um fator limitante, e isso é muito importante frisar do score de Framingham, é que é específico para caucasianos. Nós lidamos com uma população extremamente miscigenada. Ele calcula o risco de eventos cardiovasculares maiores em 10 anos. Não é perfeito, mas ele é muito possível de abordar e é muito utilizado na prática, porque as doenças, diabetes e as doenças crônicas não transmissíveis como um todo, elas são responsáveis pela grande parte das mortes prematuras, ou seja, definidas aos pacientes abaixo de 75 anos. E este é um dos eventos que nós queremos evitar. Portanto, apesar de subestimar o risco cardiovascular em pacientes acima de 70 anos, o grande foco da abordagem às doenças cardiovasculares e das doenças crônicas não transmissíveis é principalmente na população economicamente ativa,
onde o impacto econômico e social dessas doenças é amplificado. Não, claro, querendo menosprezar ou diminuir a importância da abordagem dessas doenças nas faixas etárias mais avançadas. Na Europa, o SCORE, o Sistema de Avaliação de Risco Coronariano Sistemático, ele calcula o risco de evento cardiovascular fatal. Isso é importante porque tanto em bibliografias, quando as bibliografias são europeias, o número mesmo, o valor de porcentagem pode confundir. Isso, inclusive, aconteceu comigo quando eu estava fazendo a revisão de literatura. Eu estava lendo a literatura americana e aí tinha risco cardiovascular alto, maior do que 20%, etc, etc. Quando eu ia para a literatura europeia, eu não sabia dessa distinção entre os sistemas de avaliação de risco cardiovascular, a porcentagem era baixa. E, inicialmente eu troquei, não, então deve ser porque o perfil populacional, genético é diferente. E não é, né? É porque o que essas ferramentas elas querem avaliar são ligeiramente distintos. Uma coisa é um evento cardiovascular maior, outra coisa é um evento cardiovascular fatal. O sistema de avaliação europeu ele não é aplicável em pacientes maiores de 65 anos. Então, ele é mais restrito neste sentido do que o sistema americano. Porque o score de Framingham, ele subestima o risco. Mas o score o europeu, ele simplesmente não é aplicável. E ele também, como outro fator limitante e muito importante, ele não prediz eventos não fatais. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 2016, utiliza e preconiza a aplicação do score de risco cardiovascular global e não fatal, de Framingham, em 10 anos, em que o risco baixo é menor do que 5, o risco moderado é de 5 a 20 em homens e 5 a 10 mulheres, e em risco alto é maior do que 20% em homens e 10% em mulheres. A Sociedade Brasileira de Diabetes, nas suas diretrizes mais atualizadas de 2019, ela já atribui também a classe de risco cardiovascular muito alto, porque não era constante nas diretrizes de hipertensão. Mas é porque as diretrizes de hipertensão são um pouco mais desatualizadas do que as diretrizes de diabetes. É esperado, provável e já é aplicado na prática essa categoria de risco muito alto, tá certo? Aqui são os fatores de estratificação de risco para os pacientes especificamente diabéticos, então esta aqui é a tabela mais pertinente para esta aula, tá certo? Em que nós temos os pacientes. A grande diferença, veja aqui que o paciente de risco baixo, existe uma limitação de idade. Pacientes de meia idade costumam ser de risco intermediário para cima. Então, a maioria dos nossos pacientes não estão enquadrados aqui, né? Intermediário, alto ou muito alto. Na verdade, a maioria aqui no alto, né? A grande diferença do alto para muito alto é que no muito alto nós temos doença instalada, manifesta, tá certo? Então, ó, a doença aterosclerótica clínica, ou história de eventos cardiovasculares já, ou uma presença de estenose acima de 50% em qualquer artéria. Estes aqui são os fatores de risco de estratificação para pacientes com diabetes mellitus. Eles são muito semelhantes aos fatores de estratificação de risco dos pacientes hipertensos, porque, de novo, a abordagem ao indivíduo com doença crônica não transmissível, ela costuma ser padronizada, global, a mesma avaliação. Existem pequenas diferenças, por exemplo, neuropatia autonômica, que não é constante nos diretrizes de hipertensão, mas, de uma maneira geral, da nossa abordagem do paciente tanto hipertenso quanto o paciente diabético, ele vai englobar os mesmos fatores de estratificação, tá bom? Para que não fique muito confuso. O risco cardiovascular dos pacientes diabéticos, então, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2019, veja aqui que a utilização do score de Framingham, porque ele fala aqui, ó, morte cardiovascular, perfeito, mas também revascularização, ok? Então, não inclui somente os eventos cardiovasculares fatais. A estratificação de risco cardiovascular, quando ele aborda, de novo, e veja aqui a diferença, a bibliografias europeias, veja aqui que o valor de muito alto risco, quando aqui era acima do que 30, pelo Escola de Framingham, pelas diretrizes europeias, é acima de 10. E não se trata de um mesmo de paciente diferente. Você aplica
Se eu só avaliar esse paciente pelas diretrizes europeias, ele tem uma chance menor de morrer. Não é isso. É porque o que essas diretrizes, o que esse sistema de avaliação, ele mede é o evento cardiovascular fatal. E isso é uma diferença pertinente, tá bom? Em resumo, e essas pequenas diferenças são relevantes quando a gente se debruça sobre as bibliografias e quando a gente vai argumentar, formar o nosso argumento para conversar com o paciente. As diretrizes europeias, não existe paciente diabético com risco cardiovascular baixo. Isso é estranho, né? Sem risco cardiovascular adicional e muito menos risco cardiovascular baixo, né? Que são, no nosso curso de hipertensão e atenção primária, existia aquele paciente com que não apresentava risco cardiovascular adicional e também não apresentava, aquele paciente que apresentava risco cardiovascular baixo. Veja que pelas diretrizes europeias não existe paciente com risco cardiovascular baixo. O risco moderado é aquele paciente jovem, menor do que 35 anos para diabetes tipo 1, menor do que 50 anos para diabetes tipo 2, ele tem menos de 10 anos de doença e nenhum outro fator de risco. E mesmo assim, ele já é considerado risco moderado. Veja como é. A maioria dos nossos pacientes estariam englobados, a partir dessa score, dessa ferramenta de avaliação, no risco alto ou muito alto. Risco muito alto, nós temos o diabetes mellitus com lesão de órgão-alvo ou diabetes mellitus com mais 3 fatores de risco: hipertensão, dislipidemia, obesidade. Então, aqui, ó, você vê que é muito fácil para o sistema europeu o paciente ficar enquadrado no risco cardiovascular muito alto. Ele seria mais, portanto, específico, sensível. Resumindo de uma maneira geral, de uma maneira simplificada, para que você não fique gastando muito ATP, fazendo muita ciência na tua conduta da atenção primária, paciente hipertenso diabético, ou o risco cardiovascular é alto, muito alto. Aquele paciente que é hipertenso, obeso, dislipidêmico, que é um homem, o risco cardiovascular ou é alto ou maior ou muito alto. Aquele paciente hipertenso, obeso, que é tabagista e tem dislipidemia, independente de ser uma mulher, já é alto, muito alto. E se o paciente apresentar uma PA de 160%, ele já parte de risco cardiovascular moderado. Agora que a gente soube calcular o nosso risco cardiovascular do nosso paciente, a gente consegue estabelecer metas terapêuticas para que a gente possa intervir de maneira inteligente. Esta aqui é uma tabela, um resumo deste capítulo de metas terapêuticas. Não vale a pena me debruçar sobre esses números e ficar lendo os números para vocês. Vocês podem pausar o vídeo e revisar, ou dar um print na página, ou acessar o material da aula que será enviado, e você ter essa páginazinha aqui de uma maneira de memorando no seu celular, no seu atendimento do dia a dia. Importante aqui lembrar, só fazer uma observação, que em gestantes com diabetes mellitus, certo? Se a gestante apresentar hipoglicemia, como a hipoglicemia é um evento de risco para o feto, há uma também, entre aspas, flexibilização da meta de hemoglobina glicada. Breno, e por que é mais restrito a meta de 6 hemoglobina glicada? Não é bem isso. É porque a gestante apresenta um turnover das hemácias maior. Então, aquela hemoglobina glicada, que fazia um resumo dos últimos 4 meses, né, uma média, essas hemácias, elas são depuradas mais rápido. Então, é por isso que o nível é menor, entendeu? Não é porque é necessariamente mais estrito. Em relação aos pacientes idosos, e essa é uma realidade cada vez mais presente na nossa atenção primária, a gente fazia um ambulatório praticamente de geriatria, pacientes idosos, muito comórbidos, nós temos metas de hemoglobina glicada e de níveis pressóricos mais tolerantes, tá vendo? A divisão dos pacientes idosos, o paciente idoso, a faixa etária de paciente idoso, acima de 65 anos, ela é extremamente heterogênea. Ciente disso, além da idade, os teus dados clínicos, a tua anamnese, os teus exames físicos, a tua avaliação de quem é esse teu idoso, é o que vai balizar, o que vai guiar o quão mais duro será a sua intervenção, o quão mais incisivo. Então, aquele idoso com alta expectativa de vida, aquele idoso funcional, ele vai ter as metas terapêuticas muito mais semelhantes ao adulto. E aquele idoso fragilizado, aquele paciente em terminalidade,
ele vai ter metas terapêuticas muito mais flexíveis e tolerantes, com foco no tratamento, na prevenção da desidratação associada à hiperglicemia. Veja bem que aqui o uso de estatinas ele é indicado sempre, até se o paciente tem uma expectativa de vida intermediária. No entanto, naquele paciente fragilizado ou em terminalidade, somente em casos selecionados. Por que isso? Porque qual é o objetivo da estatina como prevenção primária? Não é tentar prevenir a mortalidade em 10 anos? Mas se nós já temos um paciente em terminalidade, e por definição aquele paciente também não existe bem assim, um consenso do espaço do tempo. Mas, de uma maneira geral, a gente percebe aquele, a gente entende aquele paciente de terminalidade quando a gente se faz uma pergunta. Eu vou me surpreender se esse paciente morrer no decorrer dos próximos 6 meses, ou um ano, mas 6 meses? Se você não vai se surpreender se é um paciente já em terminalidade. Portanto, o uso de estatinas seria em casos selecionados. Então, só para a gente revisar aqui os conceitos do paciente idoso, o que é aquele idoso com expectativa de vida alta? O que é aquele idoso funcional? É aquele idoso que tem até duas comorbidades clinicamente significantes. É lógico que isso fica a critério clínico, então, se o idoso tem uma comorbidade clinicamente significante, uma neoplasia, é diferente, né? Ele já entraria aqui, né? Então, é preciso um pouco de avaliação de critério clínico, de bom senso, na verdade, para a gente poder fazer de separar o grupo de idosos nesses 3 grupos. Aquele idoso com expectativa de vida intermediária é aquele que apresenta dependência parcial de pelo menos 2 ABVDs, que tem um estado geral bom regular, mas que não está em regime de cuidado prolongado, ou seja, aquele paciente que está em regime de internamento domiciliar de complexidade maior, aquele paciente que já é acamado, certo? Ou aquele paciente em terminalidade. Se o seu paciente ele se enquadra nisso, ele automaticamente ele já é um idoso fragilizado, certo? E aí você já pode ter uma meta de prescrição mais simplificada, evitando a iatrogenia. Em relação às metas terapêuticas, o exame que é preconizado para acompanhamento de metas terapêuticas é a hemoglobina glicosilada, tá certo? Ou glicada. Ela é considerada o método padrão ouro para o segmento. Na verdade, nas diretrizes brasileiras, a glicemia de jejum não é nem citada. Não só nas diretrizes brasileiras, ok? Mas nas diretrizes brasileiras, europeias e americanas, a glicemia de jejum é o método de diagnóstico e de rastreio, mas não é considerado o método mais adequado para o segmento. Existem 2 métodos que são considerados mais adequados para segmento. A hemoglobina glicada, que é considerada padrão ouro, que é uma avaliação dos últimos 3 a 4 meses, tá certo? Lembrando sempre que quando a gente solicita o exame de hemoglobina glicosilada, somente a fração A1C que tem correlação estabelecida com o desfecho cardiovascular, porque existem situações, tá bom? Mas ela é complementada, a hemoglobina glicosilada, com a glicemia capilar, e não com a glicemia de jejum. Ela é uma tecnologia, portanto, que complementa a hemoglobina glicada. A paciente que tem um mapa de glicemias, nós conseguimos ter uma ideia bem mais fidedigna de como é o comportamento glicêmico daquele paciente no dia a dia. O número de medições diárias é diretamente proporcional ao controle glicêmico. Isso está bem estabelecido, tá certo? Isso naquele paciente que tem diabetes mellitus tipo 1 ou que está em insulinoterapia única, né, exclusiva. O acompanhamento de mapa glicêmico capilar, ele não está bem estabelecido nos pacientes que fazem uso de insulinoterapia combinada ou aqueles pacientes que fazem somente uso de hipoglicemiantes orais. A correlação entre a maior quantidade de aferições de glicemia capilar e o melhor controle glicêmico, ela só é bem estabelecida no diabetes mellitus tipo 1 ou naquele paciente em insulinoterapia plena. Por isso, em algumas diretrizes, protocolos municipais, existem barreiras funcionais para que aquele paciente que esteja DM tipo 2 ou aquele paciente que não está em insulinoterapia plena tenha acesso a insumos como glucosímetro ou fitas e lancetas, mas é porque o que está estabelecido de maneira realmente consistente é só naquele paciente em insulinoterapia plena ou naquele paciente tipo 1. A Sociedade Brasileira
de diabetes recomendam um mínimo de 4 aferições de glicemia capilar ao dia. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir, certo? É um mínimo de 4 por dia. Mas ela considera ideal 6 medições por dia. As diretrizes americanas elas vão além, e consideram 10, até 10 aferições por dia, certo? Mas, de novo, a gente está falando do acesso financeiro do paciente, né? Se ele tem dinheiro ou não para comprar panceiras, fitas, etc. Mas o que, que as diretrizes brasileiras consideram ideal? Antes do café, do almoço, do jantar e de dormir, mas também 2 horas após o café e 2 horas após o almoço. O antes de dormir, que é ao deitar, ele é considerado ser aproximadamente 2 horas depois do jantar. Além destas 6 medidas por dia, pelo menos uma vez por mês, uma medição durante a madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã, para avaliar se o paciente está tendo hiperglicemia na madrugada ou está tendo hipoglicemia na madrugada. Reforçando que o conceito que eu acabei de passar, é que a glicemia capilar está bem estabelecida em pacientes com terapia intensiva, com repercussão significativa no controle da hemoglobina glicada. No entanto, em pacientes de diabetes tipo 2 ou em esquemas não plenos, né, não intensivos, o seu impacto ainda não está associado, não está bem estabelecido, mas ele é considerado uma boa medida de tecnologia de educação em saúde, de promoção de autocuidado, de pacientes com controle satisfatório, para fazer com que o paciente enxergue que às vezes ele está com hiperglicemias, até tecnicamente de valores numéricos significantes, né, que ele se impressione, e ele não está sentindo nada. Então, eu acabei de falar da hemoglobina glicada e acabei de falar da glicemia capilar. As diretrizes mais atuais elas já estão tentando propor novas tecnologias para a gente ter um controle, uma avaliação cada vez mais fidedigna do comportamento glicêmico dos nossos pacientes. A partir de agora, eu vou fazer uma explicação com valores teóricos, mas para a gente ter ideia do novo conceito que está sendo implementado e que nos próximos anos isso vai ser também nossa realidade na prática da atenção primária, ok? Vamos, primeiro, partir do pressuposto estabelecido de que a hemoglobina glicada é uma média, não é isso? É a média glicêmica. E apesar de ser um parâmetro bem estabelecido e considerado padrão ouro, ele precisa ser complementado, né? Tanto pela glicemia capilar, como essa nova tecnologia que eu vou citar para vocês, porque possui as suas limitações. Como eu falei, um novo conceito tem sido cada vez mais valorizado para complementar as informações fornecidas pela hemoglobina glicada e permitir uma interpretação mais integral e real. Quanto mais integral, mais real, mais palpável, mais próximo da realidade do paciente for a nossa abordagem, maior a nossa chance de sucesso na nossa intervenção. Então, vamos estabelecer valores hipotéticos e arbitrários para nos familiarizarmos com um novo conceito, tá certo? Vamos dizer que a nossa média glicêmica alva é 5 e que o intervalo considerado ideal ou aceitável para essa média glicêmica 5 é de glicemias do decorrer do dia de 4 a 6, ok? O paciente que tem uma glicemia capilar abaixo ou menor ou igual a 3 é aquele paciente que está com risco de hipoglicemia, portanto, aquela hipoglicemia subclínica, né, assintomática. E aquele paciente que está com uma glicemia de 2 ou menos é aquele paciente que está com uma hipoglicemia clínica com a necessidade de intervenção. Do mesmo jeito, aquele paciente com uma hiperglicemia de 7 ou mais está em hiperglicemia. E aquele paciente que tem uma hiperglicemia de 8 ou mais, a gente está com hiperglicemia, com necessidade de intervenção breve. Vamos comparar 2 pacientes que chegam ao seu consultório, o paciente A e o paciente B, que vêm para você com o mesmo valor de hemoglobina glicada, de 5,5. Ou seja, um pouco acima da nossa meta preconizada de 5, ok? Nos 3 dias que antecederam as consultas, nós solicitamos a medição de glicemia capilar para a gente ver como é que está o comportamento da glicemia capilar daqueles pacientes. Lembrando que eles têm a mesma hemoglobina glicada, tá certo? De acordo com as informações que eu vou fornecer para vocês, é possível dizer que esses 2 pacientes, A e B, são equivalentes por terem a mesma hemoglobina glicada? Aqui o paciente A e o paciente B, tá certo? A média glicêmica dele, de hemoglobina glicada, é de 5,5,
A média glicêmica desse aqui também é 5,5. E este aqui é o mapa glicêmico que ele traz para você. E este aqui é o mapa glicêmico que o paciente B traz para você. Vamos destacar, nesses dois diários glicêmicos, as medições glicêmicas que estariam fora do intervalo que nós consideramos ideal proposto, né, de 4 a 6. O paciente A apresentou 2 glicemias fora do que a gente considera intervalo ideal, de 4 a 6. No entanto, o paciente B apresentou a grande maioria das suas glicemias capilares fora do intervalo proposto. Ainda assim, os dois pacientes eles têm uma média glicêmica, uma hemoglobina glicada de 5,5. Portanto, com essa percepção, com esse exemplo que eu mostrei para você, eu ilustro que, às vezes, os pacientes com hemoglobina glicada parecidas ou semelhantes, eles apresentam patamares diferentes para risco de complicações clínicas a curto, médio e longo prazo. E que o paciente B, que apresenta um mapa glicêmico muito mais alterado do que o paciente A, ele precisa de uma intervenção multiprofissional muito mais intensa e com muito maior brevidade. Esse conceito que eu passei para vocês é chamado conceito de tempo no alvo, ou time in range, ou TIR, tá certo? Esse conceito, ele fala justamente isso, o tempo no alvo, na meta glicêmica, tá certo? Esse é um parâmetro acessível a pacientes que fazem uso de aparelhos de monitorização glicêmica contínua. Aí, mas isso aqui não é muito viável na atenção primária. Verdade. Mas também, naqueles pacientes que usam glicosímetro, que têm acesso a glicosímetro, e que possuem, alguns glicosímetros possuem uma plataforma online de suporte, eu citei aqui 2 marcas de glicosímetro, os links aqui que apresentam essa plataforma online, que o paciente vai digitando, na verdade, que esses glicosímetros vão registrando, a pessoa faz um cadastro, vão registrando o comportamento glicêmico automaticamente. Se esse paciente que tem glicosímetro, eles medem pelo menos 5 vezes ao dia essa glicemia capilar, idealmente, pelo menos durante 1 semana cada mês, por 3 meses, que seria mais ou menos aquilo que a gente, da hemoglobina glicada, né? A média dos últimos 3 meses, a gente pede para esse paciente que tem um glicosímetro, que tem educação, é orientado para fazer essas medições diárias, e é um paciente que a gente sabe que acolhe essa nossa solicitação. Se ele fizer esta medição aqui, 7 medições diárias durante 1 semana cada mês por 3 meses, nós vamos ter esse parâmetro aqui do paciente. E isso é muito importante. Por quê? Porque esse parâmetro está sendo cada vez mais, ele já tem sido validado e ele tem tido a sua repercussão no nosso manejo clínico do paciente cada vez mais concreto, né? Existe uma correlação de piora, ou seja, a cada 10% de piora de tempo no alvo do paciente, nós temos um aumento do odds ratio, da progressão de retinopatia diabética em 64% e de odds ratio de progressão de nefropatia diabética em 40%. Portanto, este aqui é um novo parâmetro para a gente acompanhar complicações do diabetes. Este aqui, de uma maneira geral, são os nossos parâmetros reais, né? Eu usei no exemplo números arbitrários, mas está aqui os números concretos para você aplicar no dia a dia, certo? E esta é a correlação entre o tempo no alvo e a hemoglobina glicada. Então, aquele teu paciente que apresenta uma hemoglobina glicada de 12 para cima, ele não está no alvo do teu diabetes nunca. Ele está sempre em hiperglicemia. E essa aqui é a correlação, 11, 10, 9, 8. E a correlação de tempo que o paciente passa no alvo. Até aquele paciente que tem hemoglobina de 4,3, que está sempre no alvo das glicemias. E assim, nós terminamos o capítulo 4 da nossa abordagem, das nossas metas terapêuticas. Agora que a gente já tinha o cálculo do risco cardiovascular, a gente sabe as metas terapêuticas para saber como intervir. Nos próximos 2 capítulos, 5 e capítulo 6, a gente vai falar propriamente das intervenções. As intervenções no capítulo 5 não farmacológica, no capítulo 6 as intervenções farmacológicas, ok? Obrigado, pessoal.